Fala, devs. Bora continuar então nossa aplicação, nosso to-do list aqui. No nosso vídeo passado, nós finalizamos a parte de criar a lista e agora vamos partir para a parte, né, de itens. Então, o nosso item aqui, o nosso item ele vai ter um ID, uma descrição, um check para verificar se ele foi, né, finalizado ou não aquela tarefa, um delete para caso a gente quiser deletar ele e o ID da lista para a gente poder vincular esse item a uma lista. Beleza. Primeira coisa, vamos começar aqui criando a nossa primeira rota. Então, vamos adicionar mais uma rota aqui do tipo post, porque nós vamos criar, né? Vamos criar aqui o método post para criar. Eu vou chamar ele de barra lista, desculpa, barra item, que vai ser o nosso item. E aqui nós vamos ter que passar o nosso controller, né? Como a gente já está trabalhando aqui já com os controllers separados, aqui dentro eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de item controller. Vamos criar aqui nossa classe. Nosso item controller. E vamos exportá-la, né? Beleza, então a gente está seguindo o mesmo processo que a gente fez aqui, ó, o modo de exportação. Aqui a gente está exportando como new, a gente pode fazer isso aqui também. Para ele sempre que a gente chamar, exportar uma nova instância dessa nossa classe. Mesmo processo que a gente fez com lista controller, vamos criar os métodos agora. Vamos criar primeiro aqui o método post, que é a primeira rota que a gente está criando, né? Então o método post vai receber uma requisição, pode devolver uma response. Esse método nosso ele vai ser assíncrono. Por quê? Porque a gente vai ter aqui uma parte de comunicação com o banco, né? Ok. O que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um try catch para a gente conseguir fazer a tratativa de erro, né? E aqui nesse erro eu vou fazer o que a gente, eu vou devolver o que a gente está devolvendo em todos os nossos erros do nosso da nossa aplicação, né? Aqui o que a gente está fazendo? A gente está devolvendo uma mensagem, né? Ó, o status 500 é uma mensagem erro interno do servidor. Então, no nosso catch eu vou fazer como a gente estava fazendo lá no controller da lista controller. Então, vou devolver um status 500 e uma mensagem erro interno do servidor e a nossa variável, né, erro aqui. Então, a gente vai devolver literalmente sem tratativa. Vamos devolver tudo. Vamos cuspir todo o erro lá para quem chamar. Para quem tiver, né, chamando o nosso, a nossa API. Beleza. O que nós precisamos fazer aqui agora? Nós precisamos montar, primeiro, identificar o que está vindo na nossa requisição, né? E montar um objeto para gravar no banco. Analisando esses dados, quais são os dados aqui que podem vir da requisição? O ID, assim como o da lista, nós estamos, né, está sendo gerado automaticamente no nosso Firestore. A descrição tem que ser informada. O check, como nós estamos criando, quando você cria uma tarefa, você, né, no nosso caso aqui, a gente já vai criar ela como não executada, né? A gente não vai criar ela já como tendo sido executada. Delete também, a gente não precisa porque nós vamos criar ela como não deletada, então delete false, e o ID da lista. Então, a princípio, o que nós precisamos? Nós precisamos da descrição do que vai ser feito naquele item, né? O item dessa tarefa, né? Essa tarefa, na verdade, né? Que é o item de uma lista. E nós precisamos do ID ao qual esse item pertence, né? Então, são dois parâmetros que nós precisamos receber na nossa request. Sendo assim, nós esperamos dois parâmetros do nosso body. Nós esperamos uma, descri, uma descrição e nós esperamos também um ID lista.
de onde? Da nossa rec.body. Ou seja, do body da nossa requisição, nós esperamos esses dois parâmetros. Então, né, quem for chamar a nossa API de criar um item, precisa nos informar esses dois parâmetros. Então, nós precisamos validar para verificar se esses parâmetros eles estão sendo passados, né, do body na nossa requisição. Caso contrário, a gente precisa devolver um erro, né, um retorno com erro para quem chamou essa API. Primeiro que vamos fazer um retorno aqui, né? Então vamos fazer o quê? Vamos verificar. Vamos fazer um if aqui, verificando o quê? Se a descrição não existe, nós vamos retornar um erro. E se o nosso ID lista também não existir, e a gente vai negar a existência dele aqui, nós também vamos retornar um erro. Qual erro vai ser esse? Vamos fazer o seguinte, vamos retornar, e aí nós vamos retornar um res, né? Vamos retornar aqui nossa resposta. Res. Primeiro, vamos retornar um status. Como veio faltando, né, aqui itens, né? Vamos devolver um 400. E aí vamos devolver um JSON. E dentro desse JSON, nós vamos ter uma mensagem. Certo? E qual vai ser essa mensagem? Vamos colocar assim, ó, dados válidos. E aí vamos passar. Favor informar. Ah, eu vou colocar tudo em maiúsculo aqui. A descrição do item. Ponto. Então, beleza, vamos retornar um 400 com a mensagem: dados inválidos, favor informar a descrição do item. Mesma coisa a gente vai repetir aqui embaixo. O que nós vamos mudar? Vamos mudar aqui para o ID da lista. Do item, né? ID da lista do item. Qual item pertence? Ok, então já fizemos aqui a nossa tratativa, né? Estamos verificando. Caso caia em um desses pontos, nós vamos retornar essa resposta. Caso não caia, né? Ou seja, se ele passar direto por isso aqui, sem cair, aí nós podemos começar a montar o nosso item. Então, eu vou criar uma constante aqui, chamada item, que nada mais vai, né? Vai ser nada mais, nada menos do que o nosso item mesmo, que a gente vai passar para gravar dentro da nossa coleção, da nossa collection lá do Firestore. Esse item ele vai ter uma descrição que eu nem vou colocar assim, ó. Poderia colocar assim, correto? Então eu estaria criando uma chave descrição com o valor da descrição, que é esse valor que a gente está, né, extraindo aqui do nosso body. Porém, eu posso apenas fazer assim. Dessa forma, o que o JavaScript faz? Ele cria uma chave com o nome da variável, passando o valor da variável, né, para dentro dessa chave aqui. Então, eu não preciso realmente colocar a descrição, né, a chave e depois o valor. Só que aqui a gente precisa colocar mais coisas, né? A gente tem um check, que é o que identifica se aquela tarefa foi concluída ou não. Então, no nosso caso, vai ser false, porque ela não vai iniciar como concluída, né? Não pode startar, não pode se criar um item já com ele tendo sido executado, né? Tendo sido executado. Um delete. E aqui eu vou colocar esse delete como false, porque a gente vai só fazer uma deleção. Uma deletação lógica, né? Não deleção não, deletação lógica. Acho que é essa palavra mesmo, né? A gente vai deletar ele logicamente, né? Então ele vai ficar só oculto de acordo com o status desse delete. Se o delete for true, a gente pode ocultar, né? E aí a gente vai devolver, na verdade, esse item para quem chamar. E a pessoa lá pode optar por ocultar ou não esse item na tela, caso ele esteja deletado. Ou a pessoa depois, sei lá, pode colocar num histórico de deletado para quem quiser recuperar uma tarefa. Enfim, vamos só deletar logicamente. E por último, nós temos o que? O ID da lista. E aí, como também já está numa variável,
lá com o mesmo nome que eu quero jogar, né, a chave aqui, eu vou só colocar id lista, ele vai criar uma chave id lista com o valor do id lista. Ok, temos aqui o nosso objeto do item montado. Precisamos agora, né, gravar. Mas para gravar, nós precisamos importar aqui o nosso Firestore, né? Então, eu vou criar uma constante aqui, vou chamar de Firestore. E eu vou importar ele, né? Vou dar um require. E de onde nós vamos importar? Config barra Firestore config. Então agora nós temos aqui, assim como nós fizemos no lista controller. Ó, aqui no lista controller, nós importamos também o Firestore, da mesma forma que estamos fazendo aqui. Agora que nós já importamos o Firestore, o que nós fazemos? Colocamos um await, por quê? Porque é uma função assíncrona, né? Vamos estar lidando diretamente aí com gravar no banco de dados, então nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Então nós fazemos assim, ó, firestore.collection. E agora a gente vai chamar a nossa coleção. Qual coleção nós vamos gravar? Na coleção item. Aqui no nosso banco, nós não temos a coleção item ainda, só a lista. Mas assim que nós executarmos a primeira gravação, automaticamente o Firestore cria uma coleção, né, caso ela não exista. Se ela já existir, ele apenas adiciona novos itens ali dentro dessa coleção. Eu vou fazer um add, que é a função responsável por se criar um novo item, e nós adicionamos aqui. Ok. Tendo feito isso, nós precisamos retornar, né, para quem chamou a nossa API, que ocorreu tudo bem, certo? Como está no try catch, qualquer erro que ocorrer aqui dentro, ele vai cair no catch e vai retornar que houve um erro. E caso, né, as validações não passem, ele também vai retornar, né, informando os dados inválidos. Então, tendo tratado os possíveis erros e os possíveis erros também de informação, né, da pessoa deixar de informar esses campos, nós podemos partir para o tratamento, né, do sucesso. Então eu vou fazer o que? Vou res, né, de response, nós vamos retornar status, vou colocar 200, que é o criado, né, sucesso, ponto .json, e aí mantendo o padrãozinho, né, vamos colocar uma mensagem. Vamos colocar aqui o seguinte. Aqui eu estou usando aspas duplas, mas a gente pode usar aspas simples também. Depois eu vou alterar para ficar tudo padrão ali em cima também. Eu vou colocar assim, item criado com sucesso. Item criado com sucesso. Ok, vou colocar aspas simples aqui para ficar no padrão. Acho melhor. Funcionaria bem com aspas duplas também, mas eu prefiro aspas simples. Acho que no outro aqui eu mantive aspas simples. Tem uns lugares aqui também. Deixa eu só alterar esses lugares que estão aspas dupla. Então, padronização do código é bacana. O que a gente pode fazer para substituir todas de uma vez? A gente pode selecionar, dar um Ctrl H e aí a gente faz um replace. Onde for aspas simples, a gente coloca. Desculpa, onde for aspas duplas, a gente coloca aspas simples. Seleciona o que você quer fazer, pode ser um nome, qualquer coisa, quando você quiser fazer um replace. Seleciona, dá Ctrl H, aqui no Windows é Ctrl H, se estiver usando Mac pode ser Command H. E aí você vai ter aqui o que você selecionou e embaixo a opção de Replace. Ó, se eu apagar aqui, ó, vai estar Replace, né? Que é você substituir, trocar aquilo que está aqui em cima pelo valor novo que você colocou embaixo. No nosso caso, a gente selecionou aspas duplas e substituímos por aspas simples. Ok, voltamos aqui para o nosso item controller. A nossa estrutura está montada. Se nós analisarmos, é basicamente parecida com a estrutura da lista, né? Nós temos aqui, nós extraímos informações do body, né? Body.descrição. Fizemos um pouquinho diferente aqui, né? Porque aqui nós fizemos uma extração diferente. Da mesma forma que nós fizemos aqui no put, né? Para alterar. Eu até expliquei no vídeo, então se você voltar alguns vídeos, você vai ver aí essa questão de extrair as informações aqui também, caso tiver alguma dúvida. Mas a estrutura padrão é a mesma, né? Nós extraímos as informações do body que nós queremos gravar, validamos se essas informações existem, e se existirem,
nós gravamos, ó. A função é bem parecida, né? A diferença aqui que é a collection item, é lista, e aqui nós passamos para collection item, ok? Tendo feito isso, nós precisamos vir aqui na nossa rota e importar o nosso controlador do lista, né? Do lista não, do item. Então vamos criar uma constante aqui, colocar aqui item controller, colocar com letra minúscula aqui. Vamos importar ela aqui. Require. Então vamos importar ele do controller barra item controller. Feito isso, nós vemos, né, nós vamos vir aqui, colocar e apontar para o método post. Então quando chamarem essa rota, ela vai direcionar para o meu método post do meu item controller, né? Vamos analisar aqui agora, ver se funcionou, né? Vamos abrir aqui o Insomnia e vamos testar se realmente está funcionando. Nós acabamos de realizar. Nós temos aqui no os métodos de lista. Eu vou criar aqui agora uma folder de item. Beleza. E aqui dentro nós vamos adicionar uma nova request. Eu vou nomear aqui como create. Não sei como for padrão, criar lista. Vamos colocar criar item, né? Para seguir o padrãozinho que está ali nas listas. Criar item. Beleza. É do tipo push, né? Nós vamos vir aqui nesse item no nosso lista aqui. Eu só vou copiar o caminho, que é o caminho onde nós estamos startando o servidor para a gente testar, né? Localhost, porta 3000. Não é barra lista, mas é barra item. Opa. Barra item. Ok. Nós vamos ter um body na requisição, do tipo JSON, né? E aí o que nós vamos fazer aqui agora? Nós precisamos ver o que nós precisamos receber aqui para que conseguimos, né, para conseguirmos criar um item. Descrição e ID lista. Então vamos vir aqui e montar aqui o nosso JSON. Aspas duplas, né? Vou colocar aqui descrição. E vamos colocar assim, arrumar as malas. E aí nós precisamos informar o ID lista, certo? Ah, mas como é que a gente vai saber qual ID da lista a gente vai passar para cá? Simples, vamos vir aqui, né, na nossa pastinha de lista, né, que é onde estão os nossos métodos referentes a listas. Vamos fazer o seguinte, vamos startar o nosso servidor, dar um npm run dev aqui. Startou nosso servidor, então nós temos o nosso servidor startado já. Nós podemos vir aqui na lista e buscar as listas, né? Vamos buscar aqui para a gente ver quais listas nós temos e verificarmos os IDs. Ó, tem essa aqui, ó, lista da viagem para Alagoas. Copiar isso aqui. Copiar o ID dela, tá vendo? Copiar o ID dela para a gente colocar aqui no ID da lista. Beleza. Tecnicamente temos, né? Então, é para funcionar, né? Passamos aqui o que é necessário, a rota. Nós temos agora que testar. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, né? Apagar não, eu vou recortar e deixar só assim. Vamos testar, né? Vamos testar o seguinte, não vamos passar nem descrição, nem ID da lista. Vamos passar sem nada. Será que aqui ele vai retornar?
Tem que informar a descrição. Beleza. Vamos colar a descrição aqui e vamos recortar só o ID da lista. Vamos enviar. Deu erro no formato do JSON aqui. Vamos tirar isso e vamos enviar. Dados inválidos. Favor informar o ID da lista. Então, primeiro erro passou, né, validou, que era a descrição. Segundo erro também. Vamos colar o ID da lista aqui e vamos, né, enviar. Vamos enviar novamente para ver o que ele faz. Item criado com sucesso. Se nós viermos aqui, né, no nosso banco aqui, no Firestore, temos o item, check false, delete false, descrição arrumar as malas e o ID da nossa lista está aqui presente. Show, né? Bacana demais. Então agora precisamos implementar o método para buscar os nossos itens, né? E aí para buscar eu acho interessante buscar talvez, né, pelo ID da lista, né? Acho que seria interessante a gente fazer essa busca pelo ID da lista. Alterar um item, né? Caso a pessoa queira editar um item. A opção, né, de checar, fazer um check, né? Que na verdade é a mesma de alterar, porque o check nada mais é, né? Quando a pessoa checa que realizou aquela atividade, nada mais é que um update no item. Então nós precisamos criar um método de update, né? Conforme que nós precisamos seguir um método de update, que é o put, um método de delete e o método get para trazer todos os itens de uma determinada lista. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Logo mais sairá um novo vídeo dando continuidade a essa implementação. Falou, forte abraço, compartilha com seu amigo, deixa o like e é nóis.